Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar seguimento à nossa aula. Nas últimas aulas a gente vem abordando a respeito das funções trigonométricas. A gente lidou com a função seno, vimos o seu gráfico, fizemos alguns exercícios. Depois a gente lidou com a função cosseno, também montamos o seu gráfico, também fizemos algum exercício. E agora a gente vai falar da função trigonométrica tangente. Vamos lá? O que seria a função tangente? Bom, da mesma forma que anteriormente, a gente quer construir a função f de x igual a tangente de x. Então, é uma função que é simplesmente a cada valor de x que a gente dá, a gente obtém um valor da tangente correspondente. Assim como nós fizemos anteriormente, vamos tentar entender o comportamento do gráfico da função tangente pela atribuição, pelo cálculo de alguns valores de x e das suas respectivas tangentes. Então, aqui nessa primeira tabela, eu considerei alguns valores para x e calculei a tangente desses valores. Então, por exemplo, para a tangente do x, vou começar aqui. A tangente com x valendo π sobre 4. Vamos pensar na tangente do π sobre 4. A gente sabe que o π sobre 4, se a gente for marcar no nosso ciclo trigonométrico, ela está aqui, bem no meio do primeiro quadrante. Esse aqui é o π sobre 4. Ok? Como é que a gente faz para poder calcular a tangente no ciclo trigonométrico, pelo menos conceitualmente? A gente considera uma reta tangente ao círculo no ponto base, tem que ser aqui, vertical, paralela ao eixo y. E a gente prolonga esse segmento a partir do ponto em direção, tomando como direção da origem até esse ponto, a gente prolonga até que ele toque na nossa reta tangente. Esse valor aqui é a tangente, aqui no caso de π sobre 4. Que a gente, π sobre 4 em radianos, em graus, é 45 graus. A gente tem isso na nossa tabela de ângulos notáveis. Então, a tangente desse ângulo aqui é 1. Ok? Então, por isso eu marquei 1 aqui. Agora eu vou vir para esse primeiro caso aqui, para x igual a 0. Onde está o x igual a 0 aqui no nosso ciclo trigonométrico? Está aqui no nosso ponto de partida, né? Então, o que eu devo fazer? Eu devo prolongar esse segmento até eu esbarrar nessa reta vertical. Mas, opa, o próprio ponto já faz parte da reta vertical. Então, o prolongamento que eu faço é nada, é 0. Então, por isso que a tangente de 0 é 0, ok? Vamos pensar agora no π sobre 2. O π sobre 2 é justamente esse ponto aqui. π sobre 2. O que eu devo fazer? Prolongar esse segmento para cima ou para baixo até que eu encontre com essa reta vertical. Mas veja que agora eu estou com duas retas paralelas. Esse prolongamento nunca vai atingir essa reta. Então, para o ângulo de π, o arco de π sobre 2 radianos, eu não tenho tangente. Então, aqui a tangente aqui não existe. Ok? E assim a gente vai fazendo para todos os outros casos. Para a gente ter um pouco de noção, mais um pouco de noção do comportamento da função tangente, digamos que eu escolhesse esse ângulo aqui, que está associado a esse ponto aqui. Tá? Eu já fiz digamos que esse aqui fosse o π sobre 3. Concorda? Então, como é que eu faço para calcular a tangente dele? Faço esse prolongamento aqui que eu já fiz. Espero ele bater na reta aqui. Essa reta é infinita, tá, gente? Ela continua aqui para cima, tá? E aí eu calculo esse valor da tangente. Olha, um valor grande. Esse valor em azul aqui, vocês concordam que é maior que o verde? Tá bom. Se eu escolhesse agora um outro ângulo aqui, né, maior do que π sobre 3, mas menor que π sobre 2, um ângulo que tivesse um ponto mais ou menos aqui. Quando eu fizesse o prolongamento dele, aqui para cima,
esse prolongamento desse vai encontrar a reta vertical, mas lá no alto, né? Digamos que a reta continua aqui lá no alto. Então o valor dessa tangente aqui é bem maior que os anteriores. E à medida então que eu vou aproximando, vou considerando ângulos próximos de π sobre 2, os meus valores da tangente vão sempre crescendo. Então veja aqui no gráfico que é o seguinte: para x igual a π sobre 4, meu y correspondente é 1, ou seja, a tangente de π sobre 4 é 1. Agora, olha o que acontece à medida que eu vou me aproximando do π sobre 2. Veja, aqui no meio, o valor resposta da tangente está mais ou menos aqui. Esse valor aqui. Se eu tomar um valor aqui, mais próximo do π sobre 2, o meu valor resposta já está mais no alto. E se eu for tomando valores cada vez mais próximos de π sobre 2, a minha função, veja o gráfico da função aqui em vermelho, ela cresce indefinidamente. O mesmo acontece quando eu vou me aproximando aqui do menos π sobre 2. Veja aqui no nosso ciclo trigonométrico que o ponto menos π sobre 2 radianos seria esse. E à medida que eu vou tomando ângulos cada vez mais próximos de menos π sobre 2, eu vou tendo valores de tangente cada vez menores no sentido negativo, mais grandes em módulo. E para o menos π sobre 2 não existe, o prolongamento não encontra a reta vertical. Então veja, eu não sei se eu calculei, por exemplo, o menos π sobre 2 aqui não existe. Mas à medida que eu vou tomando valores de x próximos de menos π sobre 2, os valores que a função vai assumindo vão decrescendo cada vez mais, até, digamos, no infinito. Então olha aqui, à medida que o meu x se aproxima do menos π sobre 2, o gráfico da minha função vai descendo aqui verticalmente para baixo, ok? Sem nunca ter a imagem do menos π sobre 2, assim como não tem a imagem do π sobre 2, assim como também não tem a imagem do 3π sobre 2. Então esse é o gráfico da função tangente, ressaltando, ele também é um gráfico periódico. Veja que nesse intervalo de menos π sobre 2 a π sobre 2, o desenho do gráfico é exatamente o mesmo do que de π sobre 2 até 3π sobre 2. Olha o formato, como que é exatamente o mesmo, só deslocado para a direita ou para a esquerda. E mesmo em outros intervalos. Então, o período da função tangente é π. Porque de π a cada π unidades no eixo x, o gráfico se repete. E, diferentemente das funções seno e cosseno, a função tangente ela não é limitada, ela é ilimitada. O seu gráfico sobe indefinidamente até o infinito e decresce indefinidamente até o menos infinito. Ok? Então é uma função que não tem limite. Vamos resolver um exercício envolvendo a função tangente. Encontre o conjunto solução da equação tangente de 2x igual a raiz de 3 sobre 3, com x no intervalo de 0 até 2π. Então eu quero encontrar todos os valores de x que satisfazem esta equação, com o x estando entre 0 e 2π. Pergunta: se a gente olhar aqui, vamos fazer um ciclo trigonométrico. Vamos nos fazer algumas perguntas. Quando que a tangente de um determinado ângulo, é raiz de 3 sobre 3? Se vocês olharem lá na tabelinha nossa de ângulos notáveis, vocês vão ver que para π sobre 6 ou 30 graus, que no caso está aqui, por exemplo,
esse é o ponto 30 graus, π sobre 6. A função, a tangente de π sobre 6 é exatamente raiz, esse aqui é o nosso π sobre 6, opa, esse é o nosso π sobre 6, esse ponto aqui, não ficou feio, né? Vamos fazer direitinho. Esse nosso ponto aqui é o nosso ponto π sobre 6. Então a gente sabe que para esse valor aqui de x, a tangente desse número aqui, a gente sabe que é justamente a raiz de 3 sobre 3. Agora, olhando aqui o ciclo trigonométrico, que outro tipo de arco teria a mesma tangente que esse ponto teria? Observe que para calcular a tangente, conceitualmente, a gente prolonga esse segmento até bater nessa reta tangente aqui, lembra? E a gente mede esse valor aqui, que a gente sabe que no caso de π sobre 6 é raiz de 3 sobre 3. Que outro ângulo, que outro arco, que outro número tem essa mesma tangente? Você concorda que o seu simétrico, aqui no terceiro quadrante, opa, vou subir, seu simétrico no terceiro quadrante, isso, no terceiro quadrante, se prolongar isso daqui, esse arco aqui, o valor da tangente dele também é raiz de 3 sobre 3? E que ponto é esse aqui? Veja, eu andei π sobre 6 e daqui até aqui eu andei quanto? Você concorda que eu andei meia circunferência? Veja, é o prolongamento. Então aqui eu andei mais π. Então esse ponto aqui é o π sobre 6 mais π. Que no caso, se você fizer o MMC, é 7π sobre 6. Esse ponto aqui é o 7π sobre 6. Tem algum outro ponto, outro número, que o valor da tangente também seria a raiz de 3 sobre 3? Sim. O 7π sobre 6 mais π, que no caso aqui é o 13π sobre 6, é como se eu pegasse o π sobre 6 e desse uma volta completa e voltasse aqui. Também tem tangente igual a raiz de 3 sobre 3. Por conta da função tangente ser periódica, qualquer ângulo da forma π sobre 6 mais um múltiplo de π, colocar k vezes π, com k um número inteiro, a tangente desse x nessa forma sempre dá a raiz de 3 sobre 3, independentemente de quem seja k. Então, por exemplo, para k igual a 1, a gente tem π sobre 6 mais π, 7π sobre 6. E a tangente desse 7π sobre 6 é raiz de 3 sobre 3. Para k igual a 2, a gente tem π sobre 6 mais 2π, que é 13π sobre 6. Que também tem tangente igual a raiz de 3 sobre 3. Se eu tomar k inteiro negativo, por exemplo, a gente vai ter exatamente o mesmo cenário, só que simplesmente começando a contagem no sentido horário, mas sempre parando nesses mesmos dois pontos, que tem a tangente igual a raiz de 3 sobre 3. Então veja aqui, quando eu calculo a tangente em arcos, em números desse formato, eu obtenho raiz de 3 sobre 3. Como aqui eu tenho tangente de 2x, o que eu quero saber é quando que 2 vezes x tem esse formato aqui. Quando que 2 vezes x é da forma π sobre 6 mais k vezes π. Ok? Se eu resolver essa equação aqui para x, eu vou obter, vou fazer aqui no cantinho para sobrar espaço. X vai ser, vou colocar 2x vai ser π mais, Ctrl+Z. Se eu faço MMC aqui é 6, né? Vai dar π mais 6 vezes kπ. Então, 6kπ. Agora eu divido todo mundo por 2, né? Passo 2 dividindo. Então, o x vai ser π mais 6
Kπ dividido por 12. Né? O 6 vai passar dividindo aqui, ou seja, vai multiplicar com esse 6, vai dar 12. Então, o x tem que ser nesse formato aqui. Qualquer valor de k que eu considere, o x vai ter o formato que vai me dar a tangente do dobro dele igual a raiz de 3 sobre 3. Então, por exemplo, para k igual a 0, quanto que vale o x? Se eu colocar k igual a 0 aqui, vai dar π sobre 12. Se eu colocar k igual a 1, vai me dar x igual a π mais 6 vezes π, que o k é 1. Então vai dar 7π sobre 12. Por que eu estou fazendo essas contas aqui com esses k's? Porque eu só quero os valores de x que estão no intervalo de 0 a 2π. Não quero os outros valores de x. Esse x aqui está tá entre 0 e 2π? Tá sim. Esse x aqui está entre 0 e 2π? Tá sim. K igual a 1. Desculpa, K igual a 2. Para K igual a 2, o x vale, se a gente fizer K igual a 2, aqui vai ficar π mais 6 vezes 2 vezes π, ou seja, π mais 12π. 13π sobre 12. Isso aqui está entre 0 e 2π? Tá. Poxa, professor, como é que você sabe que isso aqui está entre 0 e 2π? Veja só, 13 dividido por 12 é menor que 2. Porque para ser maior que 2, o 13 tinha que ser mais do que o dobro de 12. Esse número aqui é quase 1, um pouquinho só maior do que 1, mas com certeza é menor do que 2. Então esse número aqui ainda é menor do que 2π, então está no intervalo que eu quero. Para k igual a 3, o x vai valer quanto? Quando eu colocar o k igual a 3, vai dar π mais 6 vezes 3 vezes π, ou seja, π mais 18π. Essa é aquela piadinha do índio, né? Não, aquela lá não. Isso é 19π sobre 12. Ok? E para k igual a 4, a gente vai ter x igual a... Quando eu colocar o k aqui igual a 4, vai dar 24π mais π, ou seja, 25π sobre 12. Mas veja que 25π sobre 12 é maior que 2π. Então tá fora do meu intervalo, que eu quero de 0 a 2π. Então quais são as soluções dessa equação para o número x? As soluções são as seguintes. É π sobre 12, 7π sobre 12, 13π sobre 12 e 19π sobre 12. São 4 soluções para essa minha equação. Se você quiser conferir, faz a tangente de 2 vezes esses números que a gente encontrou aqui. E fazendo as reduções de quadrantes, você vai ver que todas elas vão dar raiz de 3 sobre 3. Então essas são todas as soluções que a gente tem. Bom, espero que tenha ficado claro. A gente volta na próxima aula falando mais e resolvendo mais exercícios de funções trigonométricas na próxima continuação. Muito obrigado.